Boa noite a todos. Eu e o Rodinei ficamos responsável pelo trabalho sobre a tulipa, onde que a professora é a professora Silvia, responsável pela matéria de floricultura. Então, a tulipa, elas pertencem à família das Liliáceas, onde são encontradas em torno de 100 a 300 espécies. A sua flor ela tem uma durabilidade de aproximadamente 7 dias. O uso da tulipa é como uma flor de corte para decorações de ambientes, arranjos e buquês. A disponibilidade desta flor no mercado é entre os meses de março e outubro. E também possui o ternoma, ternomastismo, que seria quando a flor abre, quando a temperatura sobe e fecha quando ela desce. Falando um pouco sobre as características da planta tulipa, a semente é bem pequena, endospermica e plana. Possui uma raiz primária, sendo substituída por raízes adventícias. Seu bulbo é tuniculado e é usado para propagação, principalmente. A haste geralmente é sem engrossamento, com nós achatado. E a flor é trímera. Como vocês podem observar ao lado, tem uma planta de tulipa. O cultivo da tulipa. A propagação por sementes normalmente é inviável, porque demora 5 anos para ocorrer o florescimento da planta. Então, normalmente é utilizada somente para a obtenção de novas variedades. Então, na maioria dos casos, a tulipa ela é propagada por bulbilhos e bulbos, onde que os bulbilhos eles devem ser semeados em outubro e novembro, com temperatura do solo de aproximadamente 12 graus. E os bulbos de outubro a novembro também com uma temperatura um pouco menor de 8 graus. Isso normalmente são cultivadas na Holanda e na França, né? No Brasil, ela não se adapta bem ao nosso clima, embora seja possível cultivar e manter a plantação desta flor. Para isso é preciso simular no local de plantio as condições climáticas ideal para a tulipa. Então, a plantação. Como eu tinha comentado anteriormente, ela ocorre por bulbilhos, onde que o espaçamento é de 30 centímetros entre linhas e de 1 a 2 centímetros na linha. A densidade é de 700 mil bulbilhos por hectare e a época de plantio é outono com temperatura do solo inferior a 12 graus. Então, normalmente, este é o cultivo feito na Holanda e na França. Então, para a produção no Brasil, você precisa de uma tecnologia de produção. Então, a utilização de bulbos para a produção de flor cortada em estufa é designada pela forçagem, pois ocorre-se a condição que não existiria naturalmente para propagar o desenvolvimento da planta. Então, é feito o enraizamento, crescimento e diferenciação floral, a forçagem, que seria o sistema de cultivo, onde é utilizado o solo, uma caixa com substrato e hidroponia. A forçagem em caixa, então. É utilizada uma caixa de madeira ou de plástico, com uma dimensão de 40 a 60 centímetros, com base de 18 centímetros. Então, é utilizado substrato com uma boa capacidade de retenção de água e um bom arejamento. Normalmente, se utiliza bulbos com 10 centímetros. A temperatura é o fator determinante para a floração de uma tulipa. A exigência média de frio depois das 16 semanas de 9 graus, após isso de 9 a 12 graus e meio. Ela é pouco exigente em luz. Então essa daí seria a forma em estufa, né, totalmente controlada que é utilizado no Brasil para o cultivo da tulipa.
Então, falando um pouco das pragas e doenças dessa flor, então, as pragas que se tem bastante incidência seria o pulgão e o nematóide do talo. E as doenças seria o fogo das tulipas, a fusariose e a virose. O tipo de solo e colheita. Então, o solo para o cultivo da tulipa seria um solo de boa drenagem, permeável, com pH de 6 a 7,5, bem próximo à neutralidade. O índice de maturação, a cor do botão floral. As hastes devem ser cortadas quando a cor definitiva das pétalas for evidente. No Brasil, a produção só acontece em março e setembro. Envolve tecnologia do início ao fim do ciclo. Os bulbos são importados da Europa, são mantidos em câmeras frias a quase 3 graus negativos. No estado de dormência, elas podem ser mantidas por 1 até 1 ano e só quando chega o inverno as tulipas podem sair da geladeira. Então, o sistema de produção no Brasil de tulipa ele é totalmente feito em estufa com as condições de clima da França e da Holanda, simulando o mesmo clima de lá para conseguir a produção aqui. Embora as tulipas elas não tenham adaptação ao clima brasileiro, é possível produzir a planta, dar pelo menos mais uma floração, simulando as condições climáticas do seu habitat natural, estimular os bulbos e rebrotagem. A propagação é feita por bulbos e plantada no Brasil em vasos em ambiente totalmente modificado. Como tinha sido citado no slide anterior, é totalmente modificado o ambiente e normalmente um dos principais produtores do Brasil é em Holambra, no estado de São Paulo, que produz uma grande quantidade de tulipa nesse sistema aí totalmente modificado. Falando um pouco da economia que essa flor gera para o Brasil. Então, a cidade de Olambra é a cidade das flores. Ela fica localizada em São Paulo, onde que possui a fazenda Terra Viva, que é a fazenda de uma família que veio de fora do Brasil e resolveu uma família brasileira que ela resolveu começar o cultivo de tulipa aqui no Brasil, mas viu que não tinha muitas condições e viabilidade. Mas com a modificação do clima em estufa, foi possível a produção. Então, ela é uma das maiores produtoras de tulipa, vendeu 800 mil flores no mercado interno e exportou 1,2 milhões ano passado, com a utilização da tecnologia. Os bulbos da Holanda e flores produzidas na fazenda. Então, os bulbos eles são exportados lá da Holanda e da França também vem alguns que são dos maiores produtores de tulipa e as flores são produzidas aqui no Brasil e são exportadas para fora. Comentar então um pouco sobre a comercialização. Então, o clima brasileiro, como o Paulão disse, ele é úmido demais, a temperatura é muito alta e a luminosidade é excessiva, né? Então, são umas condições hostis para cultivar, para a cultura da tulipa. Então, ela vai ser, como elas são flores originárias das regiões frias e montanhosas do centro da Ásia, essa comercialização aqui no Brasil vai ocorrer entre os meses de maio e outubro, que essa temperatura vai ser um pouco menor em relação à temperatura média do nosso país, né? Então, as tulipas elas são enviadas com seus botões ainda fechados e necessitam de transporte em ambiente refrigerado, né? Um ambiente frio. Ela vai passar pelo Veile, né? Que seria o centro de distribuição na cidade de Olambra. E nisso vai sair da distribuição, passar por atacadista até chegar no varejo. Daí, a partir de onde, então, que esses botões vão começar a florir e vai ser feita a aquisição pelos consumidores finais.
Ela é cultivada principalmente como flor de corte. O padrão de venda ela é em vasos e em maços com até 10 hastes da flor. Também é muito utilizado para decoração de ambientes, arranjos e buquês. Também em áreas de canteiros, vendidos em vasos e utilizado para decorações em jardins. Dentre as cores mais vendidas estão as tulipas que são classificadas como vermelhas, amarelas e brancas, né? No Paraná, no ano 2014, teve uma movimentação da Receita de Floricultura que chegou até 103 milhões de reais. A gente não conseguiu encontrar alguns dados específicos, né, sobre a tulipa, mas a gente fez uma pesquisa aí, brevemente, e atualmente então, o custo para aquisição da tulipa, de 6 bulbos, vai ficar na casa aí de torno de R$ 70, mais o frete, né? Isso vai ser uma aquisição de internet. A tecnologia envolvida na espécie, como ela é uma espécie que vai necessitar então das condições de baixa temperatura, desde toda essa importação até o transporte para a venda, essas plantas e os bulbos, né, elas devem ser mantidas em câmeras frias, né, com menos 2 graus, menos 3 graus, ou com estufas com temperaturas totalmente controladas. Algumas, então, têm tetos que elas se movem para aumentar ou diminuir a luminosidade, que vai incidir sobre cada planta. A fertirrigação ela é feita com água gelada, indiferente das outras flores, né, que geralmente a temperatura ambiente. Para cultivo da tulipa, ela é recomendada a água gelada, que vai chegar mais próximo da condição ambiental, né, que ela absorve a água lá no país de origem. Então, tudo isso daí também vai acrescentar o custo, né? O valor final de cada planta ela vai se tornar um pouco mais elevado. Tais condições, então, são totalmente forçadas, né? Porque já como o Paulão comentou, se dependesse do nosso clima, era quase impossível, né, essa produção e a comercialização no mercado interno. A gente também fez algumas pesquisas sobre essa espécie na região, né? Então, na região sudoeste do Paraná, a gente não encontrou nada sobre essa produção de tulipas, né? Alguns dados foram encontrados em Londrina, que existem algumas propriedades que elas trabalham com as tulipas, porém não é o foco dessas propriedades. É mais em épocas festivas, né? Então, para decoração, e tem uma grande demanda. E alguns problemas que a produtora citou é a concorrência muito forte do estado de São Paulo, né? Então, ela esclareceu que tem um setor potencial muito grande de crescimento, mas o que ela encontra dificuldades na expansão, seria a falta de mão de obra, né? Que a gente não encontra, ela não encontra essa mão de obra especializada. E o estímulo financeiro também da parte governamental é um pouco reduzido. Então, toda essa pesquisa que a gente fez relacionada à tulipa, a gente pode chegar num consenso que no município de Palmas poderia ser um local muito interessante para essa instalação e o desenvolvimento dessa espécie, né? Porque as condições climáticas do município casa muito bem com essa flor. Já que assim você não ia precisar então forçar esse ambiente, não ia ser totalmente controlado, né? Já que a gente tem um inverno bem rigoroso e esse custo ia ser um pouco reduzido, porque não ia ter a climatização, né? Então, também seria interessante fazer esse estudo para ver custo, a logística e demanda, que nesse setor é muito, muito, muito viável, entre aspas, para fazer essa implantação no município de Palmas, né?